Olá, queridos, a graça e a paz, boa noite, uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche seus olhos e abra o seu coração. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nesta aula, participando deste estudo, que todas essas pessoas possam sentir do teu amor, do fluir do Espírito Santo de Deus, revelando a palavra. Tudo que for dito aqui, meu Pai, é para o louvor e glória do teu nome. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que cada palavra liberada nessa aula faça morada nos corações das pessoas que estão assistindo aqui e dê muitos frutos, meu Pai, que seja um tempo precioso. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje nós falaremos sobre o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, mas antes disso, só gostaria de lembrá-los que nós temos dois desafios, hein, pessoal? O primeiro desafio que começou um tempo atrás, eu já nem me lembro mais, é sobre decorar um versículo e compartilhar conosco para nós reproduzirmos aqui em nossas aulas. Já já nós teremos uma pessoa compartilhando um versículo no aula. Eu peço que você preste atenção, porque essa pessoa me impactou, porque ela conseguiu decorar um versículo longo. Uau! E eu não tenho essa capacidade de memória, mas glória a Deus pela vida dessa pessoa, e é um versículo poderoso que fez morada no coração dela. E o segundo desafio, pessoal, é a leitura de Provérbios. Nós hoje estamos entrando na terceira semana. Logo, logo a Carol estará conosco nessa noite compartilhando um devocional sobre essa leitura, mas eu encorajo a vocês a pôr a mão na massa, pegar a sua Bíblia, seja em papel ou eletrônica, e ler o livro de Provérbios, porque ele tem sido edificante. Mas já já nós voltaremos a falar um pouco mais desse desafio, e eu encorajo a você a mergulhar de cabeça nesses dois desafios, porque eles são edificantes. Vamos agora, eu convido a Geni, nossa querida Geni, para compartilhar um versículo ou uma passagem que tocou o coração dela. Fique de olho na tela. Bendirei o Senhor. Em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor comigo. Toda alma. Busquei o Senhor e livrou de todos os meus temores. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filho, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal, teus lábios de falar indolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, busca a paz, empenha-te por alcançá-la. E os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os teus ouvidos atentos aos seus clamores. Amém. Amém. Salmo 34? 34. Ô, Geni, glória a Deus, obrigado por participar. E ó, uma salva de palmas por ter compartilhado essa passagem, esse salmo tão lindo, um salmo de Davi, onde diz que provai que o Senhor é bom, o nosso bom Deus Todo-Poderoso, Ele é bom e ama as nossas vidas. Eu tenho certeza que esta passagem, ela mora no teu coração e dá muita força para enfrentar as dificuldades e os contratempos do dia a dia, não é verdade? E que a tua participação aqui também seja de incentivo para mais pessoas compartilharem os versos, as passagens que conversam com os nossos corações. E eu acho que até então, Geni, você é a vencedora, você é a ganhadora, a pessoa que mais decorou versículos da Bíblia. Brincadeiras à parte, serviu de incentivo para muitas pessoas. Deus abençoe a tua vida, viu, querida? Agora nós iremos para o segundo desafio, que é a leitura
leitura do livro de Provérbios. Nós já estamos na terceira semana de leitura que tem sido edificante. Hoje a minha esposa linda compartilhará uma mensagem com vocês de algo que tocou o coração dela sobre esse período de leitura. Sabe o que é interessante, pessoal? Quando nós lemos a Bíblia, aquilo fala, conversa com a gente, a primeira coisa que acontece é que ela conversa com a gente. A Bíblia conversa e visa mudar algo que está em nosso coração. Por isso que nós estamos incentivando você a ler a Bíblia e ler diária. E sabe o que é engraçado? Eu acho que eu já li Provérbios umas 10 vezes o livro inteiro. E toda vez que eu leio Provérbios, algo novo conversa comigo. E o mesmo vai acontecer com você. Quando você ler Provérbios, você pode ler todo dia o mesmo capítulo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele pegará alguns pontos e te revelará as profundezas de Deus. É por isso que serve a leitura bíblica e ela é tão edificante. Agora eu convido a minha esposa para compartilhar uma mensagem. Boa noite, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu vou dividir alguns versículos dessa leitura que nós estamos fazendo de Provérbios, com os quais me chamaram a atenção e eu creio que tem edificado muito a vida de todos nós. Então eu vou começar lendo Provérbios 9. Nós lemos até hoje, teoricamente era para estarmos no 14, né? Dá 7 mais ou menos capítulos por semana. Estamos na segunda semana de leitura, então teoricamente hoje é para estarmos no Provérbios capítulo 14. E eu vou dividir um pouquinho sobre a bênção de nós sermos humildes para recebermos a exortação, para recebermos correção de alguém, seja dos nossos pais, do nosso cônjuge, do pastor, de algum amigo, enfim. Eu sei que isso é muito difícil. Normalmente as pessoas ficam reativas quando são corrigidas ou contrariadas, mas vamos entender aqui um pouquinho o que a palavra de Deus fala disso. E provavelmente, por eu ter sido tão tocada por essa palavra, vocês devem imaginar que Deus está me tratando nessa área. Então vamos lá, eu vou ler o Provérbios 9, do 7 ao 9. Diz assim: se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Agora eu vou ler no Provérbios 12, o versículo 1. Diz assim: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. E no Provérbios 13, também versículo 1, diz: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então, quantas vezes nós não passamos pela situação, tanto de sermos corrigidos e não gostarmos, por ego, por orgulho, por vaidade, tanto e também quantas vezes nós não passamos de corrigir alguém, falar uma palavra para uma pessoa e essa pessoa não gostar. Então a palavra aqui nos ensina que nós devemos ser cada vez mais humildes, porque só os humildes e sábios são repreendidos, aceitam numa boa e evoluem com isso. E aqui eu faço um paralelo para quando o Senhor nos corrige, porque se nós não temos humildade, né? Se nós não temos um coração manso para receber uma correção de um amigo, de um irmão, alguém que está aqui, né, alguma pessoa que nós podemos ver, quem dirá nós aceitaremos a correção que vem de Deus, que nós podemos sentir, mas nós não podemos vê-lo, ou pelo menos a maior parte das pessoas não podem vê-lo. Então,
Eu creio que Deus nos trata nesses relacionamentos aqui com as pessoas para nós termos um coração humilde e manso, um coração sábio perante o Senhor. Porque quando o Senhor nos corrige, é sempre para o nosso bem. Quando o Senhor, às vezes, aperta um pouquinho a nossa vida, é sempre pensando para a nossa evolução, para que nós sejamos transformados de glória em glória, à semelhança do Senhor, à semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que nesta noite nós podemos ter essa consciência e buscar, com a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos ser cada vez mais corrigidos pelo Senhor. Porque aqui fala que a palavra de Deus fala que se nós corrigirmos as pessoas vaidosas, nós teremos que ver. Aqui fala, se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Então a palavra de Deus fala que se a pessoa for muito vaidosa, nem adianta nós contrariarmos essa pessoa. E eu creio que o Senhor também vai olhar para o nosso coração assim. Se souber que somos filhos rebeldes, filhos que não aceitam ser exortados, provavelmente o Senhor não vai nos exortar, Ele vai nos tratar com pessoas aqui na terra para que possamos melhorar nesse sentido. Então, se nós já tivermos esse coração manso e humilde, eu acho que fica muito mais fácil e muito mais rápido nós passarmos pelas provas que passamos aqui para que a gente tenha vitória no final. Amém? E um outro tema que também me chamou muito a atenção é sobre o quanto Deus abomina, Deus não se agrada de pessoas com o coração mau, com o coração perverso. Então vamos ler um pouquinho o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos para o Provérbio capítulo 10, versículo 2. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. No 3, ainda no capítulo 10, versículo 3. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede que os maus consigam o que tanto querem. Vamos agora ainda no 10, lá no 18. Diz assim: com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos ou quem faz fofocas não tem juízo. E no 20 diz: as palavras dos bons são como a prata pura, mas as ideias dos maus não têm valor algum. Agora vamos lá para o capítulo 12, e diz assim nos versos 2 e 3. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Agora vamos ler ainda no 12, no capítulo 12, os versículos 6, 7 e 8. E diz assim: as palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam o que estão em perigo. Olha que forte isso. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. E agora vamos lá para o capítulo 14, eu vou ler o 22 e o 30. Então o 22 diz assim: quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. E no 30 diz: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Aqui então nesses versículos fica muito claro quanto Deus não abençoa e não gosta de pessoas desonestas, pessoas invejosas, pessoas que falam mal dos outros. E eu creio que a importância de nós entendermos o que a palavra de Deus nos diz é justamente para nós termos um padrão, um parâmetro de medida no que diz a palavra e não no que diz os noticiários, não o que diz as pessoas. Muitas vezes nós andamos em lugares onde as pessoas fazem coisas erradas,
ou frequentamos lugares onde as pessoas praticam desonestidade, e muitas vezes de andar com essas pessoas e nesses lugares, nós começamos a achar que tudo isso faz parte e tudo isso é normal. Mas nós não podemos esquecer que o nosso parâmetro para saber o que é bom e mal, e para saber o que é certo e errado, é o que diz a palavra de Deus, porque infelizmente as pessoas foram sendo corrompidas, o mundo está sendo cada vez mais corrompido e o padrão de moral, dignidade e ética está cada vez menor. Então que possamos subir esse patamar, esse parâmetro no que diz a palavra de Deus e sermos cada vez mais corretos para sermos abençoados nos olhos, no que diz respeito, né, e aos olhos do Senhor, para que quando Deus olhar para nós, Ele diga: servo bom e fiel. E eu queria passar rapidamente sobre um tema que é muito atual, e eu creio que a hora que eu ler aqui esse versículo, vocês com certeza vão lembrar de alguém que faz essas coisas ou que passa por essa situação. Mas muitas vezes eu já escutei que a Bíblia é retrógrada. E isso é tão maluco porque quando a gente começa a ler e entender mais da Bíblia, a gente vê o quanto a Bíblia é atual. Pensa em qualquer tema da sua vida que você tenha dúvida e que você precise de uma palavra. Pensa em qualquer um. Pensa. Pensou em qualquer um? Saiba que qualquer tema que veio na sua mente, a resposta está na Bíblia. Porque Deus, Ele sabia de tudo que nós teríamos dúvida, de tudo que nós buscaríamos. E não tem nenhuma pergunta que a Bíblia não nos dê a resposta. Não existe. E esse versículo que eu vou ler para vocês, na hora quando eu li, me veio a questão das redes sociais. O quão vazio e o quão as pessoas têm se exposto, né, com as suas vidas pessoais, em questão de dinheiro, questão de onde estão, e não necessariamente o que elas postam é o que elas vivem. Então é um mundo muito vazio, um mundo de mentiras. Então olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 12, no versículo 9, diz assim: é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. E no capítulo 13, no versículo 7, diz: algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. E outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Então, para Deus nos alertar aqui que uma pessoa ficar se gabando, ficar postando coisas como se ela fosse muito rica e ela não é uma coisa saudável, porque mostra uma grande fraqueza e um grande vazio no coração dessa pessoa. Quero deixar claro que não justificaria uma pessoa que esbanje, que posta 1000 coisas e que tem essas 1000 coisas, que isso também seria uma coisa legal, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui da minha opinião pessoal sobre o que eu acho de redes sociais, nesse quesito dessas futilidades, mas eu queria me ater nesse ponto, que a palavra de Deus fala que é muito feio uma pessoa bancar uma coisa que ela não é. Tá, então, de novo, é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Eu só trouxe esse versículo aqui para vocês e esse tema para mostrar para vocês o quão atual é a Bíblia. Amém? Deus abençoe. Amém, meu amor. Obrigado por compartilhar um pouco esse devocional sobre Provérbios e sobre o coração humilde. Humildade é uma coisa muito importante e Deus se agrada dos seus filhos humildes. Na aula de hoje nós falaremos sobre Cantares, que foi escrito por Salomão. E o pai de Salomão que foi Davi. Veja, são 2 homens que pecaram, tiveram pecados sérios perante a Deus. Mas a consequência que esses homens tiveram por causa desse pecado foi muito diferente, né? Por causa do pecado, por causa da idolatria de Salomão, o reino de Deus foi dividido. Só que Davi, ele também pecou contra Deus em relação a adultério. Só que o coração de Davi era um coração humilde e um coração aberto a ser repreendido. Davi foi repreendido por Deus. Davi pediu perdão a Deus. Davi
humilhou-se. E aqui nós aprendemos algo muito importante, de ter um coração humilde para ser corrigido, porque quando Deus corrige uma pessoa, Ele não corrige porque Ele tem raiva ou porque Ele tem ódio, não, muito pelo contrário, porque Ele ama e por causa do amor dele Ele corrige, como muito bem comentado pela Carol. Ele faz isso para que a gente possa aprender e dar um passo adiante e crescermos de glória em glória. E um versículo que compartilhou, que conversou comigo neste período de leitura foi Provérbios 9:8. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas respeitá-lo. E também podemos entender que ter um coração humilde perante a Deus e aberto para receber a correção de Deus. E a correção de Deus ela pode vir de diversas formas. Uma forma que eu sou muito corrigido por Deus é quando eu leio a Bíblia. O Espírito Santo fala comigo. E aí, quando eu leio a Bíblia, eu aprendo o caminho que eu tenho que seguir. E eu aprendo também se eu errei, e eu aprendo a pedir perdão. E hoje nós estamos aprendendo a importância de ter o coração humilde. Estou colocando aqui também na tua tela todos os capítulos que nós já lemos e os próximos capítulos que nós temos que ler até a próxima semana. Uma leitura super simples, fácil, rápida e gostosa. Não demora nem 5 minutos por dia de leitura. Hoje, como a aula é curta, se você ainda não começou, comece hoje a ler Provérbios. Se você está atrasado, coloque a sua leitura em dia. Agora, se você está atualizado, você está junto conosco aqui no capítulo 15, né? Continue, persevere, porque Deus fará grandes coisas na sua vida. Então, hoje nós falaremos sobre o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares. Este livro ele foi escrito por Salomão e a data dele foi em torno de 970 a 950 anos antes de Cristo. Existem duas formas de nós interpretarmos este livro. Tem a forma literal e a forma alegórica. Na aula de hoje nós interpretaremos da forma literal, ou seja, nós vamos entender realmente o motivo e o conteúdo e o porquê ele foi escrito. Então foi escrito por Salomão, lembrando que Salomão escreveu milhares de salmos e este livro é considerado o seu primeiro salmo. Qual a circunstância especial deste livro? É um poema. O livro é como se fosse um poema que retrata o amor de Salomão e de uma mulher sulamita. Então, ele é um livro carregado de elogios, carregado de amor entre duas pessoas. A sulamita era uma mulher do campo, pelo qual Salomão se apaixonou ao ponto de ele escrever esse livro. Lembrando que Salomão ele se relacionou com diversas mulheres, e isso foi o motivo também de ele se desviar da sua fé, porque essas mulheres no qual ele se apaixonou, elas trouxeram os seus deuses, e Salomão deixou de adorar o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, para adorar os deuses dessas mulheres no qual ele se casou, ele se relacionou, e isso trouxe, lembrando, desgraça, trouxe a divisão do reino para Israel e do reino de Judá, um pouco do que nós já aprendemos nas aulas passadas. E a mensagem deste livro é o poder do amor. E este livro nada mais é do que para os tempos atuais, para nós aplicarmos em nossas vidas a importância do matrimônio, a importância do casamento. O matrimônio, o casamento entre homem e uma mulher foi instituído por Deus e tem um papel muito importante. Então este livro ele demonstra que sim, existe um amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, e este amor vai além, lógico que o respeito é muito importante e é fundamental entre o casal, mas também o relacionamento físico, né? A bênção
que é o sexo no casamento, a bênção, que é o relacionamento, o fogo, o amor entre duas pessoas. Lembrando que a Bíblia sempre considerou pecado a poligamia. Isso que Salomão fez é pecado diante aos olhos de Deus. Deus estabeleceu ali em Gênesis um homem para uma mulher, e Jesus Cristo, ele reforçou isso nos evangelhos. Acho que tudo isso nós já vimos nas aulas. Então a importância do livro, ele descreve o amor físico e ele mostra a beleza do casamento. Então é um livro que foi escrito, deixado para nós entendermos isso, a importância do matrimônio. E aproveitando que nós estamos falando um pouco de matrimônio, eu gosto de destacar um ponto muito importante, principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão casadas, né, os nossos amigos que ainda estão solteiros. Eu destaco uma coisa muito importante, né, que muitas pessoas querem casar, mas não encontram a pessoa, vamos dizer assim, não encontram o par perfeito. Mas na minha visão e na visão bíblica que eu tenho, né, da unidade de um homem e uma mulher, que vai muito em relação a um versículo que tem no Novo Testamento, onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então veja que o casamento é a união de duas pessoas. E a palavra de Deus diz: onde dois ou mais estiverem em o meu nome. Veja que o casamento, ele vem para constituir família, para ter amor entre o casal, mas ele também vem para instaurar o reino de Deus. Veja só que coisa linda, quando um casal de Deus, um casal temente a Deus, que está no seu lar ou vai em um local e eles estiverem reunidos em nome de Deus, ali estará a presença de Deus. Então é uma mensagem que eu e minha esposa nós gostamos de compartilhar muito com as pessoas, com os casais, aquelas pessoas que estão buscando casar-se, que a união, além de tudo que eu já disse, também é instaurar o reino de Deus aonde este casal estiver. Veja que profundo, veja que maravilhoso o poder de Deus através da vida de um casal. Voltando aqui para o livro, estudando ele um pouco na forma literal, né, o original deste livro, o original hebraico, ele é carregado de palavras muito sensuais, ao ponto de que os jovens judeus não poderiam ler este livro, ou só poderiam ler este livro e estudar depois de casado, ou se fosse solteiro, depois de completarem 30 anos de idade. Agora, existe uma outra corrente de estudo em cima desse livro, que é uma corrente alegórica. E essa corrente alegórica de interpretação do livro diz que Salomão e a Sulamita representam o noivo e a noiva, que na verdade o noivo é Jesus Cristo e a noiva é a igreja. Então ele demonstra o relato do amor de Deus pela igreja do Senhor, né? Biblicamente, nós entraremos nesse ponto que eu falarei agora, ainda nós não entramos, sobre a volta de Jesus Cristo. E a volta de Jesus Cristo, ela é simbolizada entre o casamento do noivo, Jesus Cristo, com o casamento da noiva, que é a igreja. E a igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando na união das pessoas. Eu que entreguei minha vida para Cristo e sou batizado, eu formo a igreja, e você, se você fez isso também, você forma a igreja do Senhor. Então, quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar para se casar-se com a noiva, que é a igreja. Então, seria a forma de expressar o amor que o Senhor Jesus Cristo tem pela igreja, e também um amor que a igreja tem por Jesus Cristo, que é o noivo. E um versículo que muitas pessoas usam para demonstrar esse amor, que é um amor verdadeiro, só que é uma interpretação alegórica do livro de Cântico, diz o seguinte: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre
os lírios. Muitas pessoas usam esse versículo para mostrar o amor da igreja, da noiva, que somos nós, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje a aula é curta, não vou entrar no detalhe aqui dos versículos, mas é uma aula muito importante e profunda, principalmente para tratarmos de matrimônio. O Novo Testamento traz muitos ensinamentos sobre a importância do matrimônio, da fidelidade, da união, do respeito, e nós veremos um pouco mais sobre matrimônio quando nós chegarmos voltarmos para o Novo Testamento e estudarmos um pouco ali as cartas de Paulo. Amém? E eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração. Então, feche seus olhos e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela aula de hoje, que essa palavra que foi curta sobre o livro de Cantares faça morada em nosso coração e de forma sobrenatural nos revele, coloque um fogo em nosso coração para nós respeitarmos o matrimônio, respeitarmos a pessoa que está ao nosso lado, dividindo o teto de nossas casas, que a gente entenda biblicamente a importância disso e que os matrimônios aqui representados nessa aula vão, além de constituírem uma família feliz e próspera, mas em sim constituir a expansão do teu reino, porque onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali estará a tua presença, e que tua presença seja manifesta através da vida de cada casal. Proteja os casais, afaste o mal dos casais, que não haja tentação no meio deles e que o Senhor seja e continue sendo a terceira dobra de todos os casais. Proteja todos do mal, dê muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Que todos os casais possam, nessa noite, sentir a tua doce presença. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos tudo o que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos. Uma boa noite e até a próxima aula.